dia então a todos, Hare Krishna. Muito obrigado pela presença de vocês. Então vamos continuar nossa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janarandana. Yashodanandana Braja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Sabe aquele pé de jabuticaba que tem lá em cima? Vai passar por lá? Embaixo. Não vai subir tudo, ele vai passar antes. Então, continuando nosso estudo do Srimad Bhagavatam, estamos no canto 9, capítulo 17, as dinastias dos netos de Pururava. Ontem lemos até o verso número 15, e esse capítulo é bem pequeno, até o verso 17. A gente vai ler os dois versos e vamos começar o capítulo 18, que é intitulado O Rei Jayati recupera sua juventude. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, o verso 16 é o seguinte, eu vou ler diretamente a tradução. De Kusha, o neto de Kshatra Vridha, nasceu um filho chamado Prati. O filho de Prati foi Sanjaya, e o filho de Sanjaya foi Jaya. De Jaya nasceu Krita, e de Krita o rei Haryabala. Verso 17. De Haryabala veio um filho chamado Sahadeva, e de Sahadeva veio Hina. O filho de Hina foi Jayasena, e o filho de Jayasena foi Samkriti. O filho de Samkriti foi o poderoso e hábil lutador chamado Jaya. Esses reis eram membros da dinastia de Kshatravridha. Agora
passarei a descrever a dinastia de Nahusha. Então, nesse ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 17º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado As Dinastias dos Netos de Pururava. Então, a gente vai começar o capítulo 18. O rei Jayati recupera a sua juventude. Prabhupada faz um resumo, não é? Este capítulo conta a história do rei Jayati, o filho de Nahusha. Entre os 5 filhos de Jayati, o caçula Puru prontificou-se a tomar sobre si a invalidez de Jayati. Quando Nahusha, que teve 6 filhos, foi amaldiçoado a tornar-se um Piton, seu filho mais velho, Yati, tomou sannyasa e, portanto, o filho seguinte, Jayati, foi coroado rei. Por desígnio da providência, Jayati casou-se com a filha de Shukracharya. Shukracharya era Brahmana e Jayati Kshatriya, mas mesmo assim Jayati casou-se com ela. A filha de Shukracharya, chamada Devayani, tinha uma amiga chamada Sharmistra, que era filha de Vrishaparva. O rei Jayati também casou-se com Sharmistra. A história desse casamento é a seguinte: certa vez Sharmistra divertia-se na água com milhares de amigas e Devayani também estava ali presente. Ao verem o Sr. Shiva acompanhado de um mar e sentado sobre seu touro, as mocinhas vestiram-se imediatamente, mas Sharmistra, por engano, pôs as roupas de Devayani. Muito irada, Devayani repreendeu Sharmistra, que também ficou muito furiosa e reagiu ralhando com Devayani e jogando-a num poço. Casualmente, o rei Jayati foi beber água naquele poço, onde encontrou Devayani e tirou-a de lá. Com isso, Devayani aceitou Maharaj Jayati como seu esposo. Em seguida, Devayani, chorando alto, contou ao seu pai qual fora o comportamento de Sharmistra. Ao ouvir sobre esse incidente, Shukracharya ficou muito irado e quis castigar Vrishaparva, o pai de Sharmistra. Vrishaparva, entretanto, satisfez Shukracharya, oferecendo Sharmistra como criada de Devayani. Assim, Sharmistra, como criada de Devayani, também foi para a casa do esposo desta. Ao ver que a sua amiga Devayani ganhara um filho, Sharmistra também desejou ter um filho. Portanto, no momento adequado à concepção, ela também pediu a Maharaj Jayati que fizesse sexo com ela. Quando Sharmistra ficou grávida, Devayani lhe teve muita inveja. Cega de ira, ela imediatamente partiu para a casa de seu pai e contou-lhe tudo. Shukracharya novamente ficou irado e amaldiçoou o Maharaj Jayati a tornar-se velho. Mas quando Jayati suplicou a Shukracharya que tivesse misericórdia dele, Shukracharya deu-lhe a bênção de que sua velhice e invalidez poderiam ser transferidas a algum moço. Jayati trocou sua velhice pela juventude de seu filho caçula, Puru, e assim foi capaz de desfrutar com jovens garotas. Esse negócio não é brincadeira. Então agora vamos ler todos os versos do capítulo, tá? Como é de costume, né? Vamos ler para a gente ter uma visão geral desse capítulo. E amanhã nós, então, vamos começar a ler verso por verso com os significados de Prabhupada. Vamos ter significados muito ricos de Prabhupada
sobre esse capítulo, que é bem instrutivo. Então vamos lá. Shukadeva Goswami disse, ó rei Parikshit, assim como a alma corporificada tem 6 sentidos, o rei Nahusha teve 6 filhos, chamados Yati, Yayati, Samyati, Ayati, e Viyati e Kriti. Tá? Ao assumir o posto de rei ou líder do governo, a pessoa não consegue entender o significado da autorrealização. Sabendo disso, Yati, o filho mais velho de Nahusha, não aceitou o poder de governar, embora seu pai lhe houvesse oferecido. Porque Nahusha, o pai de Yayati, importunou a esposa de Indra, Sati, que então queixou-se a Agastya e outros brahmanas. Esses brahmanas santos lançaram contra Nahusha a maldição de que ele caísse dos planetas celestiais e se degradasse, tornando-se um Piton. Consequentemente, Jayati passou a ser rei. O rei Yayati tinha 4 irmãos mais novos, a quem permitiu governar as 4 direções. O próprio Yayati casou-se com Devayani, a filha de Shukracharya, e com Sharmishtra, a filha de Vrishaparva, e governou toda a terra. Então Maharaj Pariksit disse, Shukracharya era um poderosíssimo Brahmana e Maharaj Yayati era um Kshatriya. Portanto, estou curioso de saber como ocorreu este casamento pratiloma entre uma família de Kshatriya e uma família de Brahmanas. Então Shukadeva Goswami disse, certo dia, a filha de Vrishaparva, Shamishtra, que era inocente, mas irada por natureza, caminhava com Devayani, a filha de Shukracharya, e com milhares de amigas no jardim do palácio. O jardim estava repleto de lótus, arbustos floríferos e árvores frutíferas, e era habitado por pássaros e abelhas que cantavam docemente. Ao chegarem à margem de um reservatório de água, as jovens garotas de olhos de lótus quiseram desfrutar de um banho. Assim deixaram suas roupas nas margens e começaram a divertir-se, atirando água uma na outra. Enquanto se divertiam na água, as garotas subitamente viram o Sr. Shiva passando ali perto, montado nas costas de seu touro juntamente com sua esposa Parvati. Envergonhadas porque estavam nuas, as moças rapidamente saíram da água e cobriram-se com suas roupas. Sem perceber o que fazia, Shamishta vestiu as roupas de Devayani e com isso deixou Devayani irritada, que então falou o seguinte: vede só as atividades dessa criada Shamishta. Desrespeitando toda a etiqueta, ela vestiu minhas roupas, assim como um cão rouba a manteiga clarificada que deveria ser usada no sacrifício. Palavras um pouco rudes, né? Parece ser de uma rainha. Estamos incluídos entre os brahmanas qualificados, nem parece, que são aceitos como o rosto da suprema personalidade de Deus. Através de sua austeridade, os brahmanas criaram todo o universo, e eles sempre mantêm a verdade absoluta no âmago de seus corações. Eles ensinam qual é o caminho da boa fortuna, o caminho da civilização védica, e como são os únicos objetos adoráveis dentro deste mundo, até mesmo os grandes semideuses,
os diretores dos vários planetas, inclusive a suprema personalidade de Deus, a superalma, o purificador supremo, o esposo da deusa da fortuna, oferecem-lhes orações e adoram-nos. Inclusive, merecemos ser tratados com muito mais respeito, porque somos da dinastia de Brigo. Entretanto, embora o pai desta mulher, estando entre os demônios, seja nosso discípulo, ela vestiu minhas roupas, exatamente como um Shudra que se apodera do conhecimento prévio. Então, Shukadeva Goswami disse, ao ser repreendida com essas palavras cruéis, Sharmistha ficou muito irada. Ela tinha um pavio curto, né? A gente já viu aqui no verso anterior. Arfando como uma serpente e mordendo seu lábio inferior com os dentes, ela dirigiu à filha de Shukracharya as seguintes palavras: Sua mendicante, já que não te enxergas, ficas falando desnecessariamente. Será que todos vós não ficais esperando em nossa... Será que todos vós não ficais esperando em nossa casa e como corvos precisais de nós para subsistirdes? Mexeu com... Ela não esperava. Usando essas palavras ásperas, Sharmistha ralhou com Devayani, a filha de Shukracharya, irada. Ela tirou as roupas de Devayani e atirou-a num poço. Após atirar Devayani no poço, Sharmistha foi para casa. Nesse inteirinho, o rei Gayatri, tendo saído para caçar, foi beber água no poço, onde acabou vendo Devayani. Vendo Devayani nua no poço, o rei Gayatri imediatamente deu-lhe seu manto. Sendo muito bondoso com ela, ele segurou-lhe as mãos e ergueu para fora. Com palavras saturadas de amor e afeição, Devayani disse ao rei Gayatri: Ó grande herói, ó rei, conquistador das cidades dos teus inimigos, aceitando minha mão, aceitaste-me como tua esposa. Não deixes que nenhuma outra pessoa me toque, pois nossa relação como esposo e esposa é arranjo da providência e não de algum ser humano. Por ter caído no poço, te encontrei. Na verdade, isto foi arranjo da providência. Depois que amaldiçoei Katya, o filho do erudito sábio Brihaspati, ele me amaldiçoou, dizendo que eu não teria um Brahmana como esposo. Portanto, ó pessoa de braços poderosos, não há possibilidade de que eu me torne esposa de um Brahmana. Então Shukadeva Goswami prosseguiu: visto que esse casamento não é sancionado pelas escrituras modelares, o rei Jayati não gostou disso. Porém, como foi arranjado pela providência e como se sentiu atraído pela beleza de Devayani, ele aceitou o seu pedido. Em seguida, quando o rei erudito retornou ao seu palácio, Devayani voltou para casa chorando e contou ao seu pai Shukracharya toda a situação criada por Sharmistha. Ela falou como fora atirada no poço, mas foi salva pelo rei. Poxa, ela se casou, não foi junto com ele, não. Logo
que Shukracharya ouviu o que aconteceu com Devayani, sua mente ficou muito angustiada, condenando-o à profissão de sacerdócio e louvando a posição de Untyavriti, coletar os cereais no campo. Ele fez-se acompanhar de sua filha e deixou-o lá. O rei Vrishaparva compreendeu que Shukracharya vinha castigá-lo ou amaldiçoá-lo. Consequentemente, antes de Shukracharya chegasse à sua casa, Vrishaparva saiu e na rua caiu aos pés do seu guru e o satisfez, impedindo que sua ira se manifestasse. Por alguns instantes, o poderoso Shukracharya ficou irado, porém, ao sentir-se satisfeito, ele disse a Vrishaparva: meu querido rei, por favor, satisfaze o desejo de Devayani, pois ela é minha filha e neste mundo não posso abandoná-la ou negligenciá-la. Após o pedido de Shukracharya, Vrishaparva concordou em satisfazer o desejo de Devayani, cujas palavras ele ficou aguardando. Devayani expressou então seu desejo da seguinte maneira: quando eu me casar, por ordem de meu pai, minha amiga Sharmista acompanhar-me-á como criada, juntamente com suas amigas. Vrishaparva sabiamente pensou que o descontentamento de Shukracharya traria perigo e que o seu prazer traria ganho material. Portanto, ele cumpriu a ordem de Shukracharya e serviu como um escravo, e deu sua filha Shamista a Devayani, e Sharmista serviu-a como uma escrava, juntamente com milhares de outras mulheres. Ao dar Devayani em casamento a Yayati, Shukracharya ordenou que Shamista fosse com ela, mas advertiu ao rei: meu querido rei, jamais permitas que essa moça Shamista deite-se contigo em teu leito. Como é que é isso? Vou repetir aqui. Ao dar Devayani em casamento a Yayati, Shukracharya ordenou que Shamista fosse com ela, mas advertiu ao rei: meu querido rei, jamais permitas que essa moça Shamista deite-se contigo em teu leito. Ó rei Parikshit, ao ver Devayani com um belo filhinho, Sharmista certa vez aproximou-se do rei Jayati no momento apropriado para a concepção. Em um lugar solitário, ela pediu ao rei, o esposo de sua amiga Devayani, que também a favorecesse com um filho. Quando a princesa Shamista pediu um filho ao rei Jayati, o rei Jayati, de certo, estava inteirado dos princípios religiosos e, portanto, concordou em satisfazer-lhe o desejo. Embora ele se lembrasse da advertência de Shukracharya, julgou essa união como o desejo do Supremo e assim fez sexo com Shamista. Devayani deu à luz Yadu e Turvasu, e Shamista deu à luz a Druryu, Ano e Puro. Ao saber através de fontes externas que Shamista foi engravidada por seu esposo, a orgulhosa Devayani delirou de ira. Assim, ele partiu para a casa de seu pai.
rei Jayati, que era muito luxurioso, seguiu sua esposa, agarrou-a e tentou apaziguá-la, falando-lhe palavras agradáveis e massageando-lhe os pés, mas não houve jeito de satisfazê-la. Shukracharya ficou extremamente irado. Tolo, inverais, luxurioso por mulheres. Cometeste um grande erro, disse ele. Portanto, amaldiçoou-te a seres atacado e defrontado pelas abelhas. Krishna. Tolo, inverais, luxurioso por mulheres. Cometeste um grande erro, disse ele. Portanto, amaldiçoou-te a seres atacado e deformado pela velhice e invalidez. O rei Jayati disse: ó erudito e adorável Brahmana, ainda não satisfiz meus desejos luxuriosos com sua filha. Shukracharya respondeu então: podes trocar tua velhice com alguém que conceda ou que concorde em transferir sua juventude para ti. Ao receber essa bênção de Shukracharya, Jayati pediu ao seu filho mais velho: meu querido filho Yadu, por favor, dá-me sua juventude em troca de minha velhice e invalidez. Meu querido filho, ainda não satisfiz meus desejos sexuais, mas se fores bondoso comigo, poderás aceitar a velhice que me foi dada por teu avô materno, e poderei ficar com tua juventude para desfrutar da vida por alguns anos a mais. O Yadu então respondeu: meu querido pai, já alcançaste a velhice, embora tenha havido um tempo em que eras um jovem. Mas não vejo com bons olhos ter de aceitar a tua velhice e invalidez, pois a menos que alguém desfrute da felicidade material, não pode adotar a renúncia. Ó Maharaj Parikshit, Jayati também pediu que seus filhos, Turvasu, Druvyu e Anu, trocassem sua juventude pela velhice deles. Porém, como não estavam inteirados dos princípios religiosos, eles pensavam que a sua juventude transitória era a mesma, e portanto recusaram-se a cumprir a ordem de seu pai. O rei Jayati pediu então a Puru, que, embora mais jovem do que os 3 irmãos, era mais qualificado. Meu querido filho, não sejas desobediente como teus irmãos mais velhos, pois não é este o teu dever. Ó Maharaj Parikshit, Jayati também pediu que seus filhos Turvasu, Druvyu e Anu trocassem sua juventude pela velhice dele. Porém, como não estavam inteirados, isso que eu li. O rei Jayati pediu então a Puru também. Puru respondeu: ó majestade, quem neste mundo pode recompensar o que deve ao seu pai? Pela misericórdia do pai, obtém-se a forma de vida humana, que pode capacitar-nos a tornarmos-nos associados do Senhor Supremo. O filho que age antes mesmo de o seu pai desejar o que ele faça é de primeira classe. Aquele
que age ao receber a ordem de seu pai é de segunda classe. E aquele que só a contragosto executa a ordem de seu pai é de terceira classe. Mas o filho que recusa a ordem de seu pai é igual ao excremento deste. Então Shukadeva Goswami disse: dessa maneira, ó Maharaj Parikshit, o filho chamado Puru ficou muito satisfeito em aceitar a velhice de seu pai Jayati, que recebera a juventude de seu filho, e de acordo com o seu desejo, desfrutou deste mundo material. Em seguida, o rei Jayati tornou-se o governante do mundo, todo consistindo em 7 ilhas, e governou os cidadãos exatamente como o seu pai, porque ele ficara com a juventude de seu filho. Seus sentidos eram ativos e ele desfrutou de toda a felicidade material que desejou. Em lugares solitários, ocupando sua mente, palavras, corpo e várias parafernálias, Devayani, a querida esposa de Maharaj Jayati, sempre trazia para seu esposo a maior bem-aventurança transcendental que poderia estar ao alcance de alguém. O rei Jayati realizou vários sacrifícios, nos quais ofereceu muitos presentes aos Brahmas para satisfazer o Senhor Supremo. O Senhor Supremo Hari é o reservatório de todas as realizações e a meta de todo o reconhecimento védico, o conhecimento védico. O Senhor Supremo Vasudeva, que criou a manifestação cósmica, apresenta-se como onipenetrante, assim como o céu que contém nuvens. E quando a criação é aniquilada, quando entra no Senhor Supremo, Vishnu, as variedades não mais se manifestam. Sem desejos materiais, Maharaj Jayati adorou a Suprema Personalidade de Deus, situada nos corações de todos, como Narayana, e ele é invisível aos olhos materiais, embora exista em toda parte. Embora fosse o rei de todo o universo e ocupasse sua mente e seus 5 sentidos em gozar de posses materiais por 1000 anos, Maharaj Jayati não conseguiu ficar satisfeito. Então, neste ponto, eu encerro os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 18º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Rei Jayati Recupera Sua Juventude. Ok? Vocês têm alguma... Não, pergunta só amanhã. Então, Prabhupada dá muitos significados aqui, porque é um tema bem interessante. Então, muito obrigado. Quem é que está com a gente aí, Prabhu? No seu Instagram tem 17 pessoas. A Madhurya, Shanti, Bhakti Amara, Kaleshvara, Paulo Moretti Silva, Ricardo Altemir, Michele, Wade Souza, o Bruno do Viver Bem Consultoria, Débora Thaisa, Bhagavan Das, Angelita Araújo, Glácia, Luísa Silva, Ana Carolina, o Sanatana Dharma e o João Cristofolini. E no da Fazenda tem, do Templo, a Marlene, o Fábio, a Maria de Fátima e a Ângela Mello. Ok. Então, gente, muito obrigado a vocês, tá, pela presença de todos. Então, amanhã nós vamos, então, ler o primeiro verso desse capítulo, tá? Então, eu espero vocês amanhã aqui conosco. Hare Krishna.